Ei, professor, se você está se preparando para uma aula teste em uma entrevista de emprego, sabe o quanto isso pode ser decisivo, né? Mas calma, hoje vou te revelar as 10 estratégias comprovadas para você arrasar na sua apresentação, segundo as orientações da grande especialista Usha Pandit. Você vai descobrir as 10 estratégias comprovadas para uma aula teste impressionante. Meu nome é Pedro Bartolomeu, este é o canal Kulonga Kiamboto. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para estar por dentro de todas as dicas que partilhamos aqui no canal. A primeira estratégia para dares uma aula teste impressionante é a estratégia do sorriso que conquista. Você precisa entender que a primeira impressão é tudo. Um sorriso genuíno quebra gelo. Nesta aula teste, demonstra confiança, cria uma conexão imediata com os alunos. E nada de cara fechada, hein? Mostre um sorriso de forma leve e suave. A segunda estratégia é a estratégia do ritmo perfeito. Evite falar muito rápido, evite também falar muito devagar. Falar muito rápido deixa os alunos perdidos e falar também devagar cansa os alunos. Qual é o segredo? O segredo é teres um ritmo equilibrado, com pausas e estratégias para facilitar a concentração e a absorção de conhecimentos que tiveres a passar. Então, nada de falares muito rápido e nada de falares também devagar. Então, vai falando num ritmo equilibrado, vai dando pausas para a respiração e as pausas para facilitar com que os alunos absorvam, acabam por assimilar aquilo que tu vês a transmitir. A terceira estratégia para dares uma aula teste impressionante é a estratégia da introdução imersiva. Professor, na tua introdução, evite começares. Hoje vamos falar sobre... Ou então, abra um livro na página tal. Não, evite isso. Você, ao começar, comeces com uma pergunta curiosa. Comeces com uma história. Comeces com um dado chocante. Traga sempre alguma coisa do cotidiano para chamar a atenção, quer dos alunos, como da banca que estiver a fazer o acompanhamento, fazer a tua avaliação. O importante é que esta informação ou esta pergunta tenha a ver com o tema que vais abordar. Não vais trazer uma questão que não tem nada a ver com o tema. Não, tragas uma história, uma anedota, um conto que tenha a ver com o tema que vais abordar. E este conto, esta pergunta, esta anedota é que vai denunciar o assunto que vocês vão tratar. A quarta estratégia é a estratégia do movimento e presença. Professor, neste dia da tua aula teste, ficar parado atrás da mesa é morte na aula. Movimenta-se, interaja com os alunos. E é importante manter a energia alta, uma aula viva, uma aula cheia de energia. A tua voz tem que preencher todo o espaço. A tua voz tem que chegar até o último aluno. Então vai fazer o movimento, ora para frente, ora para trás. Mas atenção, os movimentos não podem ser muito bruscos. Aqueles movimentos de quem está a correr para ser que vai à praça. Não. É um movimento ritmado. Movimento a acompanhar. Na medida que estás a dar a tua explicação, vai marcando passos lentos. Marcas um passo à frente, um passo atrás, um passo ao lado, outro passo ao outro lado. Vai dando assim. Não pode também ir às pressas, porque senão depois atrapalhas a atenção dos alunos. Vai fazendo movimentos ritmados. E quando não fazeres o movimento, a tua voz deve chegar aí. Uma voz com presença, uma voz que enche o espaço. Então, treine já isso. Se essas dicas estão a fazer sentido, dá o teu like, não esqueça de se inscrever no canal para continuar a receber dicas maravilhosas. A quinta estratégia para teres uma aula teste de sucesso é a estratégia da linguagem acessível. Professor, nada de linguagem complicada. Aqueles termos, aquele vocabulário ricos que tem que consultar dicionário, neste dia guarde, nada disso. Use uma linguagem acessível, uma linguagem de acordo com o nível dos alunos. Então, a clareza na linguagem é a chave para o entendimento neste dia. Uma linguagem corrente, uma linguagem controlada, mas de acordo com o nível de entendimento, o nível de compreensão dos teus alunos. A sexta estratégia para dares uma aula teste de sucesso é a estratégia do envolvimento dos alunos. Uma aula monólogo, jamais.
faça perguntas, incentive a participação e estimule o espírito de colaboração. Então é fundamental, durante as suas aulas, vai fazendo aquela avaliação formativa, avaliação contínua, colocar perguntas de controle para aferir se aquilo que estás a ensinar os alunos estão a entender ou não. Então vais colocando aquelas perguntas estratégicas, perguntas de controle, perguntas de asseguramento, tudo de acordo com o tema. Vai fazendo essas perguntas e perguntas abertas para dar o espaço com que os alunos argumentem, com que eles participem também da aula. Aula, monólogo, jamais. Para eu não ficar aqui no monólogo, me diz aí nos comentários o que estás a achar dessas dicas. Diz no comentário. Lembrar que são 10 e só falamos ainda de 6, então tem mais. E a 10ª então é a dica de chave de ouro, aquela que vai impressionar a equipa que estiver a fazer a avaliação. A 10ª dica é aquela que não ensinam no magistério, não ensinam no curso de pedagogia. Daí é que muitos, quando vão fazer a aula teste, acabam por ser reprovados porque não aprendem a estratégia número 10. Então fique até o final, porque hoje é o teu dia de sorte. A 7ª estratégia é a estratégia do objetivo claro. É fundamental deixares claro qual é o propósito da aula, os objetivos da aula. Os deixar mesmo que até o final da aula vocês serão capazes de identificar as peças fundamentais da charrua, por exemplo. Até o final da aula vocês serão capazes de identificar os principais recursos da Amazônia. Então é fundamental logo direcionar o propósito, direcionar o objetivo. Quando o professor logo de início direciona, indica os objetivos, isto facilita a retenção do conhecimento, facilita a atenção dos alunos na aula. E não só, isso demonstra também uma boa organização na planificação do professor. A 8ª estratégia é a estratégia dos recursos visuais. Professor, o nosso cérebro ama a imagem. 85% do nosso aprendizado é por meio do órgão de visão. Não cabe na minha cabeça ver um professor que vai dar uma aula, principalmente quando é no ensino fundamental, ir para a aula e não levar meios de ensino. Não faça isso. O normal é que toda a aula fosse feita num ambiente natural. Tivermos a falar sobre as plantas, que esta aula fosse dada lá mesmo nas plantas. Estivemos a falar do rio, que esta aula fosse dada aí. Como infelizmente não é possível, então é fundamental que os professores tragam os recursos visuais para a sala de aula, tragam esses meios de ensino para a sala de aula para tornar o ensino mais concreto, tornar o ensino mais próximo à realidade. Então, nesta tua aula teste, não cometa erro de ir sem levar os recursos visuais. Leve meios de ensino. E estes meios podem ser feitos com recursos recicláveis, meios da natureza, meios da comunidade. Existem vários recursos de ensino. Aqui no canal nós já deixamos vídeos sobre recursos de ensino, como elaborar recursos de ensino. É fundamental levar meios de ensino nesta tua aula teste. A 9ª estratégia é a estratégia das atividades interativas. Aula chata só se for a dos outros. Todo aquele que se inscreve aqui no canal Kulonga Kiambote não pode dar uma aula chata. Então, inclua jogos, dinâmicas, vai diversificar. A tua aula não pode ser chata. Lembrar que o nosso cérebro só tem a capacidade de se concentrar 10 minutos para um monólogo. Ele perde facilmente a atenção. Então você tem que diversificar. Apresentas uma imagem, apresentas uma atividade, inclua os alunos em toda a atividade que tiveres a realizar. Os informe que eles não vieram para assistir à aula, mas sim vieram para participar da aula. A vossa aula tem que ser um laboratório, um processo de construção de conhecimento. E este conhecimento deve ser construído por meio da interação. Na medida que os teus alunos vão interagir com os recursos visuais, os recursos de ensino, vão estar a construir conhecimento. Então, todo aquele que se inscreve aqui na Kulonga Kiambote não pode dar uma aula chata de jeito nenhum. A 10ª estratégia é a estratégia da confiança e calma.
Imprevistos acontecem, mas nada de entrar em pânico. Mantenha calma, respire e mostre a segurança. Isso vai transmitir segurança à equipa que tiver a avaliar. Um bom professor é aquele que sabe lidar com os imprevistos, tem a capacidade de improvisar. Atenção aqui, improvisar não é falar de coisa que você não sabe. Quando você vai para a sala falar de coisa que você não sabe, isto não é improvisar. Isto chama-se suicidar. Improvisar é um tema que você domina, não sabia ou não preparou, automaticamente lhe é colocada a questão, você consegue, a didática nos dá isso, estratégia de como passarmos desta fase, mas sempre mantemos a calma, a serenidade, sem necessariamente mostrarmos insegurança neste período. E aí, depois dessas 10 estratégias, sentes preparado para arrasar na tua aula teste? Coloque essas 10 estratégias em práticas e deixe os recrutadores surpreendidos. Agora comenta, qual dessas 10 estratégias vais colocar em prática na tua aula teste? Deixa aqui nos comentários. E se gostaste desse conteúdo, não deixa de dar o seu like e se inscreveres no canal, porque todas as semanas nós partilhamos dicas maravilhosas para professores e gestores escolares. O vídeo a seguir fala de como dares uma aula impressionante. Não deixe de assistir.